muito bem-vindos e bem-vindas, você que acompanha a nossa live pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estará aqui conosco o meu amigo de trabalho, Rodrigo Policeno, secretário de Comunicação do Departamento de Teologia. Nossa live de hoje, nós iremos conversar sobre a espiritualidade cristã, o resgate do humano. A espiritualidade cristã é a experiência espiritual, pessoal e comunitária no diálogo permanente entre a iniciativa de Deus, que chama a uma relação pessoal com Ele, e a resposta da pessoa, que envolve a totalidade das suas faculdades e capacidades. Dessa forma, procuraremos destacar a sua dimensão integral e integradora na vida do ser humano e o quanto nessa experiência o humano é resgatado. Para nos ajudar nessa reflexão, teremos como convidada a professora Francilaide de Queiroz Ronce, doutora em Teologia Sistemática pela PUC-Rio, pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco e professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite e fique à vontade. Michele, muito obrigada a você. Obrigada também ao Rodrigo, que está aí também nos ajudando, ao padre André, coordenador do curso, né, Teologia à Distância, e ao nosso diretor do departamento, o padre Valdeci. Então, muito obrigada a todos, né? Muita gente por trás nos ajudando, e a você que está aí também do outro lado, acompanhando e crescendo conosco nesse processo. Então, o nosso tema sobre espiritualidade cristã está sendo tão rico poder estar aqui com vocês partilhando, porque à medida que eu fui desenvolvendo o tema, eu fui também mergulhando, né, nessa experiência de descoberta, porque sempre é muito fecundo, né, estudar, aprofundar esse tema, porque não é impossível fazê-lo sem deixar se tocar por essa experiência, pelo chamado, né, que a gente tem quando estuda o tema espiritualidade cristã. Então, aqui nós vamos trabalhar esse tema tentando aí conversar um pouco. Eu vou apresentar por slide, mas vamos fazer esse caminho de aprofundamento no desejo de resgatar este humano em nós. E aí, como vamos perceber aqui, eu trago em muitos momentos falas de algumas pessoas, né, alguns teólogos e místicos, e aí eu trago a presença muito grande do místico, um grande místico do século XXI, do século XX, que é Thomas Merton. E aí vocês vão conhecer um pouco nessa caminhada o que ele tem a nos dizer também sobre a espiritualidade cristã. Mas antes disso, vamos nos perguntar o que é espiritualidade, né? O que se diz quando se fala sobre espiritualidade? Primeiro, é importante destacar que é uma dimensão intrínseca ao ser humano, né? Está ali presente em todo homem, em toda mulher, que vai se descobrindo, que vai aprofundando, que vai mergulhando nessa capacidade, nessa sua dimensão de se relacionar com o transcendente, consigo mesmo, com a natureza, e que se traduz em atitudes, em gestos, em decisões de compaixão, de amor, na escuta responsável, do encontro com o outro, e no cuidado como atitude fundamental, e que produz mudanças, não poucas, né, mas mudanças que, mesmo sendo poucas, mas que sejam profundas na pessoa, né? Então, essa pessoa é tocada por essa experiência. E aí a gente já começa a identificar, a perceber que a espiritualidade independe de se uma pessoa está vinculada a uma religião ou não, né? Ela vai fazer essa experiência independente do seu lugar em uma religião, pertencente a uma instituição ou não. Então, como uma dimensão intrínseca ao ser humano. Mas aqui nós vamos falar especificamente de espiritualidade cristã. Então, de onde é que vem, né? Sabemos dessa dimensão intrínseca ao ser humano,
E agora, como cristão, onde é que está enraizada? Qual é a fonte da espiritualidade cristã? Eu trago aqui um documento da exortação apostólica pós-sinodal, do São João Paulo II, e ele vai dizer aqui, eu destaquei porque resume muito daquilo que nós vamos tratar aqui. Ele diz que é um estilo e forma de vida conforme as exigências cristãs. Espiritualidade não é nada mais e nada menos do que viver, né? É vida em Cristo e no Espírito, que se aceita na fé, se exprime no amor e repleta de esperança, se traduz na vida cotidiana e da comunidade eclesial. É uma experiência que o homem e a mulher, né, a pessoa faz, e ao mesmo tempo ela faz a sua experiência como indivíduo e faz também como comunidade, né? Está sempre aberta à comunidade, sempre tocada por sua comunidade eclesial. Então, nesse sentido, por espiritualidade, que é a meta a qual conduz à conversão, entende-se não uma parte da vida, mas a vida inteira guiada pelo Espírito Santo. Não é um espaço da minha vida, não é um momento da minha vida, é a minha vida inteira que é tocada por esta presença e por ela também guiada, e que também faz parte desse mundo, dessa comunidade eclesial. Nos sentimos tocados por tantas e muitas realidades que chegam ao coração. Então, entendemos por espiritualidade, como diz o texto, vida no espírito. Vida com as seguintes características: integrada. Por que integrada? Né? Porque acolhe e abarca todas as dimensões, né, da pessoa. Humanizadora, porque da mesma forma integra todas as suas dimensões, né, como ser humano. Encarnada, porque tem a força, a presença da encarnação do Verbo. Trinitária, né? E comunitária nesse sentido de fazer essa encarnação presente em nossas vidas. Então, nós estamos falando aqui de uma espiritualidade cristã que integra, que humaniza e que encarna-se na realidade, né, da história. E que ser humano é esse aqui que nós estamos falando? Né? Que homem e mulher nós estamos tratando aqui? Eu trago aqui uma fala desse místico que eu falei no início, o místico Thomas Merton. Ele vai dizer: uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não há outro meio de descobrirmos quem somos senão descobrindo em nós a imagem divina. Ora, essa imagem presente pela natureza em cada um de nós pode de fato ser conhecida por inferência racional. Podemos entender, ler alguma coisa, compreender um pouco sobre essa imagem, mas ele vai chamar a atenção. Não basta para nos dar uma experiência autêntica da nossa identidade. Não é só o conhecimento. Ele chama a atenção para a experiência, para deixar-se tocar. Não basta ter o conhecimento, que é viver segundo o Espírito Santo. Não. Precisamos dar um passo a mais, que é abrirmos a essa experiência e deixarmos ser tocados por ela. Então, resgatar. E Thomas Merton, em muitos momentos, vai dizer o seguinte, que é muito bonito isso. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimos de sua presença, quanto mais o descobrimos, mais descobrimos quem somos, mais descobrimos essa imagem em nós que muitas vezes, em muitos momentos, fica meio que adormecida, obscurecida, né? E aí essa aproximação ao coração de Deus, no conhecimento dele, mais sabemos quem somos, mais nos descobrimos quem somos e mais ainda nos aproximamos desta imagem, né, que fomos criados. Mas há um caminho, e aqui eu quero destacar muito a oração. Mas, Francis, como é que a gente vai, então, fazer esse caminho? Né? Como é que a gente vai? Eu vou ler, eu vou pesquisar, como é que se faz? A oração, né? Aí eu trago aqui, e são muitos os místicos, até mesmo Thomas Merton tem muita coisa a dizer sobre isso. Eu trago o Catecismo da Igreja Católica, que para nós cristãos, às vezes, fica tão esquecido ali na gaveta, e a gente não estuda, não mergulha, não consegue entender a Igreja em alguns aspectos, porque
o seu ensinamento às vezes fica guardado ali. E aqui eu trago o catecismo, no parágrafo 2562, vai dizer sobre a oração. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos, palavras, ou mesmo silêncio, podemos acrescentar, é o homem todo que reza. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a oração é vã. Então, duas coisas eu quero destacar, três coisas. Primeiro, não importa a linguagem que se usa para a oração, né? Se o silêncio, se a contemplação, se por meio de gestos, palavras, muitas palavras, poucas palavras. Primeira coisa é o todo homem que reza. Quando a gente ver isso escrito e a gente consegue mergulhar um pouco nessa citação, vamos pensar que homem todo é esse que reza, gente, né? Que mulher toda é essa que reza? Reza toda ela em todas as suas dimensões, como vimos ali anteriormente, né? Se estamos todos integrados, se não há fragmentação em nós, então todo o meu ser, todas as minhas dimensões participam dessa oração. Tudo que me toca o meu coração, eu levo também para a minha oração. A realidade à minha volta, né? As dores do próximo, o sofrimento, tudo isso que toca o meu coração faz parte da minha oração. Então, às vezes, e Santa Teresinha do Menino Jesus diz uma coisa muito interessante: pensar em alguém já é orar por essa pessoa, né? Ou seja, deixar-se tocar pela dor do outro, pelo desejo, pelo sonho do outro, pelo sofrimento de alguém, faz parte de você. Então, quando você vai à oração, todas essas coisas estão presentes na oração. Então, quando um cristão está em oração, está também, além de todas essas realidades, está também a igreja, né, com ele na oração. Está também a comunidade com ele também em oração. Então, é uma dimensão que faz-se necessária e urgente para essa espiritualidade da qual nós estamos tratando, a oração, né? E Santa Teresa de Ávila vai dizer que a oração é um trato de amizade com Deus, é ir ao encontro de quem nós já sabemos que está à nossa espera, é ir ao encontro de quem nós já sabemos que está ali nos esperando, que já nos ama. Quando os místicos vão falar isso com muita beleza, quando o cristão vai ao encontro de Deus, o cristão é a pessoa, né? Quando a pessoa vai ao encontro de Deus, ele não vai perdido nesse encontro. Ele vai porque já foi tocado por essa presença. E aí a gente destaca que todos nós já somos tocados por essa presença. Porque, como diz também outro grande teólogo, o Queiruga, ele vai nos dizer que essa revelação está acontecendo hoje, aqui, agora, nesse instante. Deus nos toca o coração, ele se revela a nós. E nesse revelar-se de Deus, há um encontro e um chamado e uma espera, né? E o Papa Francisco, aqui eu trouxe algo muito singelo do Papa Francisco sobre o que ele fala sobre o caminho espiritual. Ele vai dizer de uma forma muito delicada e profunda que o caminho espiritual nunca é a viagem para um outro lugar. Às vezes a gente fica preso sei lá, a fazer da oração uma espécie de, primeiro, pensar em um lugar físico para a oração, ou segundo, pensar numa saída de si, buscar não sei, a gente acaba dificultando a oração, que é algo muito mais simples. O verdadeiro caminho interior implica o assumir a nossa idade, as nossas pobrezas, a história que nos cerca. Assumir, resumidamente, a nossa vida, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa história, a nossa realidade. Assumirmos isto. Esse, gente, é o lugar da oração. Não é uma viagem longa, é essa viagem para dentro, né, para esta realidade. Tá certo que, às vezes, muitas pessoas vão tentar fugir um pouco da sua realidade para, sei lá, quem sabe, poder viver, sobreviver, né, diante de tantas dores. Mas esse caminho que nós estamos tratando
do caminho espiritual é o inverso. É a gente mergulhar. Se você não consegue fazer sozinho esse mergulho, né, nessa realidade, por ser tão dura, tão crua e tão cruel, faça acompanhado. Faça acompanhado, mas não deixe de fazer, né? Faça acompanhado. Então, a autêntica espiritualidade cristã, nesse caso, integra a experiência pessoal de Deus e o compromisso com a realidade que se vive. É caminhar em seguimento e serviço de Cristo nos irmãos. Nunca estamos sozinhos na oração. Agora, preciso ter muito cuidado em relação ao que nós vamos tratar aqui agora sobre o dualismo. Eu não estou falando de dualidade, estou falando de dualismo, né, em que aprofunda a separação e mesmo trata como oposição aquilo que é espiritual, aquilo que é corpóreo, material, a separação, a oposição entre oração e ação, entre religioso e profano. Então, é separar essas dimensões, separar essas realidades. Não, isso aqui trata de Deus, trata de igreja, trata né, do religioso. Não, isso aqui vai tratar da minha vida profissional, né, da minha busca como cidadão. Não, isso aqui tem nada a ver com igreja, com religião. Gente, estamos falando de uma experiência que integra todas as dimensões. Então, essas realidades não estão separadas, elas estão intrínsecas à nossa realidade. Então, elas não se trata de separar essas dimensões, mas de fazê-las com que elas se sintam integradas em nós e fazer entender, e não só entender, compreender, lendo, ou que alguém te falou alguma coisa, mas em assumir isso em sua vida. Porque se estamos falando aqui que a espiritualidade cristã deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, então esse Espírito, ele atinge todas essas dimensões, todas essas realidades. Se ele atinge a mim quando eu estou fazendo uma oração, quando eu estou em um ambiente religioso, quando eu estou na minha comunidade, ele vai atingir a Francis também quando ela está no trabalho, quando ela está com seus amigos, quando ela está numa festa, quando ela está em uma reunião, por qualquer motivo, ela está também tocada por ele. Então, esse espírito, ele não escolhe determinados momentos. Ele toca a Francis e a Francis é tocada em todas essas suas dimensões. Então, não há oposição, não há separação entre aquilo que é corpo e aquilo que é do espírito, né? Do espiritual. Não há. E exige aqui, eu trago para a gente tentar evitar esse dualismo, tentar evitar essa oposição, essa separação, manter-se fixo, né? Em Jesus, na sua história, manter o olhar para Jesus. Aqui é Santa Teresa de Ávila que vai nos dizer no livro Caminho da Perfeição. Exige olhar para Jesus, com seu mistério, suas opções, gestos, palavras, atitudes, modo de viver, de amar, até o fim, de agir e mesmo sentir. Resumidamente, é deixar-se conduzir por seu espírito no hoje, no agora, na vida, no cotidiano da história. Manter esse olhar fixo em Jesus. Deixar-se ser tocado por essa presença. Deixar-se ser animado por essa presença. E, ao mesmo tempo, diante dessa relação com Jesus, também ser um outro na presença do irmão que sofre, do irmão que necessita de ajuda. A samaritana, aqui, nós vamos, e muitos já conhecem esse texto, Jesus vai dizer, Jesus promete à samaritana, e aqui a citação está errada, está Apocalipse 21. A samaritana, Jesus vai dizer, simplesmente, vai prometer a ela, né, essa fonte de água viva, João 4:26. E aí em Apocalipse, sim, aí está certo. O Espírito que dá vida, que renova todas as coisas. Ele promete esse Espírito, né? Ele dá a entender que não ficaremos sozinhos. E aí ele vai confirmar isso em outras passagens.
né? Que espírito é esse? É o que dá vida e é o que renova todas as coisas em nossa vida. Não extingais o espírito. Este espírito que é promessa, que é já a realização em Deus em nossas vidas, em Jesus. Esse espírito aqui, São Paulo vai dizer à comunidade de Tessalonicenses, não extingais o espírito. Aqui me chama a atenção, e aí eu vou citar aqui um outro teólogo, Karl Rahner, que ele vai dizer, olha, se sempre nos lembrássemos de que existe essa possibilidade de nossa vida poderia sofrer grandes transformações. Nós somos capazes de extinguir o espírito, nós somos capazes de sufocar a sua ação em nós mesmos e no mundo. Somos capazes de sufocar essa ação em nós. Olha que profundo, né? Somos capazes de... Por quê? Se São Paulo vai dizer isso para a comunidade, é porque ele sabe que há essa possibilidade ali entre os primeiros cristãos, na sua comunidade, de abafarem, de sufocarem esta presença. E aí ele vai dizer, não façam isso. Não extingais o espírito. Não se afasteis desta promessa. Não impeça a realização dessa promessa dada em Jesus. Não deixais com que esse espírito fique sufocado, abafado, porque há realmente a possibilidade de nós, seres humanos, deixarmos com que isso aconteça. Então, há aqui um chamado de atenção para que não sejamos capazes, né, mas atentos para que esse espírito em nós possa se desenvolver, possa viver em nós, assumir, né, em nós aquilo que é o melhor que podemos. Porque o que o Espírito vai fazer em nós? Vai fazer com que cada um, com que eu, com que você, descubramos o melhor que há em nós, percebamos, como disse Thomas Merton lá atrás, essa imagem, nos aproximarmos dessa imagem a qual fomos criados lá em Deus. Aqui eu chamo a atenção, e o Papa Francisco que vem fazendo isso em seus textos, em seus documentos, e aí, mesma coisa, assim como São Paulo alerta a sua comunidade, o Papa Francisco também está nos alertando, uma chamada de atenção em relação ao neognosticismo e ao neopelagianismo. São duas heresias aqui dos primeiros séculos da nossa igreja, que foram lá combatidas, mas que ao longo da história ainda vem permanecendo, e hoje o Papa Francisco chama a atenção, olha, tenham cuidado, porque muitos cristãos estão sendo seduzidos por essa heresia e não estão dando conta do que está acontecendo em suas vidas a partir desta heresia. E aí ele chama a atenção, que eu citei apenas um documento, o Gaudete Exsultate, mas temos outros documentos do Papa, outros textos falando sobre isso. E aí o neognosticismo, né? Do que se trata? Uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência, uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente o confortam e iluminam, né? Então, a pessoa que está imbuída dessa experiência, sem se dar conta de que está aí no neognosticismo, ela acredita naquilo que conhece, nos seus, né, com base em conhecimentos, em leituras, em textos, aprofunda, sabe muita coisa, mas fica ali nessa relação com Deus, distante dele, apenas ali na experiência do conhecimento, do raciocínio, né, no subjetivismo aí fechado, restrito aquilo que ela adquiriu de conhecimento. E o perigo que o Papa Francisco coloca diante dessa experiência é que a pessoa que faz esse tipo de experiência, ela, por estar convicta daquilo que está vivendo, exige que outras pessoas o façam, né? Então, ela não quer só para si, ela quer que outras pessoas acreditem como ela acredita. E o outro é o neopelagianismo, que está ali bem pertinho, né? Mas tem vamos dizer assim, uma força aí que talvez, não sei se mais ou menos do que o neognosticismo, mas está ali também presente, seduzindo muitas pessoas. Então, do que se trata? Cristãos que insistem em seguir o caminho da justificação pelas suas próprias forças, né? O da adoração, da vontade humana, da própria capacidade, que se traduz numa autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida do verdadeiro amor.
Aqui, esse cristão, ele se afastam. Aqui, quanto no gnosticismo, nós estamos presos ao conhecimento, limitados a essa experiência do conhecimento, né, do raciocínio, da clareza, do que lê, do que confia. No neopelagianismo, nós nos distanciamos da graça de Deus. Né? Então, aqui são as suas próprias forças, é você que faz o caminho, é você que se esforça, é você que tem que entender, que tem que ir, que tem que buscar. E aí se afasta daquilo que o Papa Francisco vem chamando tanta atenção, de sentir a carne humana, né? De sentir a dor do outro, de se aproximar do Cristo que sofre. Né? Então, são duas experiências, não sei se à medida que eu estou falando vocês estão conseguindo entender ou identificar, mas estão bem próximas à nossa realidade, né? Estão bem próximas. E o Papa Francisco vai dizer, muitos cristãos estão sendo seduzidos, né, por estas duas heresias aqui e não se dão conta do que está acontecendo. Só retomando sobre a espiritualidade nesse sentido do qual nós estamos tratando aqui, então, não é outra coisa senão viver segundo o Espírito de Cristo. Quanto mais clareza tivermos e mais experiência e mais busca fizermos, né, por essa experiência, mais nos distanciaremos desse tipo de gnosticismo, de pelagianismo que estão eles voltando à nossa realidade como cristã, mais nos distanciamos do dualismo, né, das oposições ali naquelas dimensões que nós já falamos, porque entendemos claramente que é viver segundo o Espírito de Cristo, recriar e concretizar na própria existência e numa situação histórica as motivações e as atitudes fundamentais e o comportamento de Jesus. Ou seja, mantendo esse olhar fixo, abrindo-se ao Espírito, deixando ser conduzido por ele, estaremos atentos a essa experiência que foi do próprio Jesus e recriar e concretizar na nossa existência essas motivações e as atitudes fundamentais do comportamento de Jesus. Aqui eu trouxe aqui algumas imagens, nossa, claro, pouquíssimas, só temos 5 imagens aqui, 4 imagens, o encontro de Jesus com a samaritana, um momento formativo, ele com seus discípulos e os apóstolos, ele como ao lado dos seus discípulos mais uma vez, na liderança, na condução de um pastoreio dos seus discípulos, no cuidado, na atenção, na delicadeza diante do sofrimento alheio do outro, que lhe toca, né, ao coração. Então, são gestos, as palavras de Jesus, né? Devem essas aqui fazer com que possamos recriá-las em nossa vida, né? Essas atitudes, se estamos falando, voltando aqui, desculpe se eu sou repetitiva, mas se estamos falando de uma espiritualidade cristã, não é outra coisa senão olhar para Jesus e tentar viver como Jesus viveu, né? Claro que aqui não estamos na sua época histórica, mas estamos na nossa época histórica, né? Estamos no nosso momento. Então, é trazer esta presença. Por isso que aqui fala em recriar e concretizar na própria existência e numa situação histórica as motivações, as atitudes fundamentais e o comportamento de Jesus. Gente, é um exercício, né? É um exercício contínuo em nossa vida de tentar ter esse olhar, ter esse gesto, ter essas atitudes, e não fazemos sozinhos. Lembra de São Paulo? Não extingais o Espírito, ele está presente. Né? E aqui, mais uma vez, o Papa Francisco, toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, os seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade simples e cotidiana e, finalmente, a sua total dedicação. Tudo é precioso e fala a nossa vida pessoal. Tem que falar a nossa vida, a nossa história, porque senão não vivemos uma espiritualidade chamada cristã. Né? Se a vida de Jesus não nos toca ao ponto de fazermos com que essa vida transforme a nossa vida hoje, tem algo de estranho, tem algo de errado aí. Né? Aí vamos lembrar das heresias que estão voltando, que estão seduzindo muitos. Temos à disposição um tesouro de vida e de amor que não pode enganar.
É a mensagem que não pode manipular nem desiludir. Não tem como apagar isso que foi a vida de Jesus. Não tem como. Então, é uma mensagem que não nos engana, que não nos manipula e nem podemos manipular essa mensagem e nem pode desiludir, né? É a vida de Jesus. O Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com seus sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado. A verdadeira fé no Filho de Deus, feito carne, é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura, do cuidado, da atenção, do gesto que toca, da abertura, da sensibilidade em deixar-se tocar por tantas realidades. Aqui eu trago uma imagem, mas vocês podem imaginar tantas outras imagens, né? E aí, no nosso país, com essa desigualdade brutal, com a violência sem tamanho, com o descaso dos governantes. Gente, se essa realidade não nos toca, o que é que vai nos tocar? Né? Como fazer, como vivemos essa revolução da ternura, qual o Papa Francisco nos chama a atenção, que a encarnação de Jesus nos convida? Como viver isso? Como transformar essa realidade se ela não me toca, se ela não me atinge, se eu estou impermeável a esse contexto? Qual realidade, então, eu estou levando para a minha oração? Né? O que está tocando a minha história? É interessante pensarmos nisso, porque são essas questões que a gente leva para a nossa oração pessoal. Ou a gente vive no intimismo, será que eu estou falando sobre... Ou esse intimismo, esse individualismo, esse subjetivismo, e que destrói essa abertura ao encontro do outro, né? Sentir a carne. E o Papa Francisco chama muito aos pastores, a toda a igreja a ser missionária, missionária e a deixar-se tocar pelo sofrimento do outro e a carregar em si o cheiro, né? O cheiro do outro, o cheiro, né? Que às vezes a gente evita, porque é muito sofrimento e a gente acaba evitando isso. Mas eu volto a dizer, se a gente não consegue fazer sozinho, que façamos acompanhado por alguém, né? Essa experiência. E aí, uma ajuda para entendermos aqui sobre o que o Papa está nos chamando a atenção, né, ao Evangelho, ao convite que o Evangelho nos faz, eu chamo aqui a atenção, a partir do texto da Lúcia Pedrosa, da nossa revista Atualidade Teológica, do nosso Departamento de Teologia, a não separar a espiritualidade e Bíblia. Não dá para separar. Separar é retirar da vida espiritual a novidade de Cristo, que é Deus encarnado, gerado no Espírito e que gera vida para nós. É separar-se da imagem de Deus que a encarnação vem trazer. É alienar-se de Cristo como um acontecer daquilo que significamos com o termo Deus, como palavra que aconteceu no existir humano. Tendo ressoado na criação, nos profetas, ele ressoou definitivamente em Jesus. Não podemos separar espiritualidade da Bíblia, da leitura, do estudo. Vamos fazer aqui da Lexo Divina, de uma oração mergulhada na Sagrada Escritura. Não vamos separar, porque como é que vamos entender, conhecer a Jesus? Como vamos fazer, entender, abraçar o seu... Como vamos atualizar esta palavra em nossas vidas se o Evangelho não estiver presente, se a Sagrada Escritura toda não estiver presente em nossas vidas? Aqui eu trago, diante disso, até fico emocionada, mas, como eu tenho falado, não dá para falar de espiritualidade cristã se não pensarmos, não enxergarmos o nosso hoje, né? Se não enxergarmos a nossa realidade.
E aqui o nosso hoje qual é? Né? O nosso hoje está sofrido aí para muitas pessoas, para todos nós que nos sentimos interpelados, né? Diante dessa realidade. No agora da nossa história, que somos interpelados pelo Senhor sobre a nossa fé, né? Diante das incertezas, dos sofrimentos, das angústias, de tantos e de tantas, essa pandemia que nos assolou e que infelizmente se acumula junto com tantas outras violências em nossa vida, né? Na nossa história. Então, onde nós estamos aqui agora, estamos nos deixando ser interpelados pelo Senhor diante dessa realidade, ou nós estamos, sei lá, longe, querendo evitar, negando, né? Negando essa realidade. Onde nós estamos? Né? Estamos nos deixando ser tocados por essa realidade, né? Ela está nos levando a Deus. Onde nós estamos, né? O Papa Francisco, uma bênção muito, acho que muitas pessoas devem ter acompanhado, solitário na Praça São Pedro e ao mesmo tempo tão presente, todos nós estávamos junto com o Papa Francisco naquele momento, na oração, na bênção, realizada no dia 27 de março, e aí ele faz uma leitura de um texto lá da experiência de Jesus, né, na tempestade, acalmada por ele, e ele faz uma longa reflexão, profunda reflexão, e eu trouxe aqui uma parte, né, pequena parte. Ele vai dizer, olha, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, que sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. Esta tempestade, né, esta realidade, ela nos provoca aqui, nas palavras do Papa Francisco, primeiro a sentir-nos desmascarados em nossa vulnerabilidade, né? E depois deixa descoberto as nossas falsas e supérfluas seguranças. Será que para algumas pessoas o fato de estarem aí, não sei, negando toda essa realidade, para tentar suportar a dor e o sofrimento, acaba usando de um subterfúgio negacionista, né? E aí essa forma, né, essa atitude acaba impedindo a gente de refazer. Olha, precisamos mudar o caminho, precisamos mudar a rota, né? O que é que vamos fazer no futuro pós-pandemia ou no futuro hoje, agora que já está sendo desenvolvido, trabalhado por essa realidade? Bem, qualquer que seja a resposta para esta realidade vai depender do quanto nós estamos posicionados nela, do quanto nós estamos presentes nessa realidade, né? Se a negamos, pouca mudança vai acontecer. Mas se nos fazemos presentes e por causa dessa presença, a criatividade, a ação do Espírito, a força do Espírito vai nos conduzir, vai nos alimentar, vai nos reanimar, vai nos colocar de volta. Bem, aí vai depender disso que eu estou colocando, se nós estamos presentes ou se nós não estamos presentes nessa realidade. Thomas Merton vai chamar a nossa atenção aqui, eu trouxe essa passagem, quando ele fala sobre o esvaziamento, né? Não pode alguém penetrar o mais íntimo de seu ser e passar dali a Deus se não for capaz de sair inteiramente de si mesmo, esvaziando-se de si mesmo e dando-se aos outros na pureza de um amor que não se busca a si próprio. Esvaziar-se,
lembramos da kenosis do próprio Jesus, na sua encarnação, esvaziar-se dos seus medos, dos seus temores, esvaziar-se do negacionismo, de não conseguir enxergar isso, esvaziar-se para poder nele, nesse esvaziamento, encontrar-se com Deus, aprofundar, porque, como disse aqui o Thomas Merton, não pode alguém penetrar no mais íntimo de seu ser e passar despercebido ou passar sem deixar-se tocar pela presença de Deus em sua vida, né? Esvaziando-se, deixando-se ser consumido por Ele, né? Ser tocado por Ele e dando-se aos outros na pureza do amor, né? Então, aí é chegado o momento de uma mudança de rota. Eu quero só destacar aqui, mais uma vez, esta mudança, e muitas pessoas têm falado, a gente tem lido, tem ouvido muitas pessoas, como é que vai ser a pós-pandemia, como é que vai ser esse novo agora, que já começou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já estamos vivendo, né? Porque parece que para muitas pessoas já passou a pandemia e a gente... Mas como é que o que é isso, né? Eu quero só lembrar aquilo que eu já falei anteriormente. Quem está vivendo hoje, agora, quem está numa busca espiritual, em um aprofundamento de intimidade com Deus, a ponto de integrar todas as suas dimensões, todas as suas realidades, toda a sua história ali junto com Deus, essa pessoa ela vai ser chamada a uma mudança, porque como diz o Papa Francisco lá naquele texto, e aí eu convido para quem puder ler essa homilia do Papa, né, esse seu discurso, e ver que está descoberta a nossa fragilidade, né, aquilo que onde nós depositamos a confiança está descoberto, e uma mudança que exige de nós. Essa mudança não vai acontecer longe de nós, ela acontece em nós, né? Em nós. Então, é no agora, né? Vou voltar aqui, é no agora da nossa história que somos interpelados por Deus. Ele nos convida à solidariedade, à esperança. Ele nos desafia a encontrar a vida que nos espera, que já desponta por meio da solidariedade. A gente tem tantos testemunhos, né? Por meio da criatividade suscitada pelo Espírito, nas novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de atenção, de amor ao sofrimento, né? De cuidado, de gentileza, que tantas vezes marcaram e ainda marca o momento em que todos nós estamos, né? É um momento especial, é duro, é sofrido, mas é especial para a mudança que se faz necessária em nossas vidas. Se fomos surpreendidos, né, com este tempo de prova, com esta pandemia que bruscamente nos sobreveio, que nos obrigou ao distanciamento social. Fomos forçados a mudar a direção que seguia a nossa vida. Tudo parou. Foi-nos exigido repensar a rota que estava prevista. E em um tempo que muitos chamam de pós-modernidade, marcado pelo individualismo, pela falta de tempo para o encontro consigo mesmo, com Deus, com os outros e com a natureza, onde o ser humano é considerado em si mesmo como bem de consumo, que se pode usar e depois lançar fora. Isso é uma citação do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium. Sim, está sendo nele. É no agora do distanciamento social que estamos nos redescobrindo necessitados uns dos outros. A pandemia antecipou o que iríamos perceber em algum momento no futuro. Acredito eu, Francis, pois não fomos criados para o individualismo. Somos interdependentes, estamos interligados, somos feitos para o magis, do latim que significa o mais, o melhor, né? Que nos impulsiona e nos conduz a uma atitude de busca pelo melhor que podemos ser e nos aproximar da imagem de Deus em nós. E não nos é possível fazer essa experiência sozinhos. Segundo Thomas Merton, é precisamente ao recuperar nossa união com os nossos irmãos em Cristo que descobrimos que Deus
que descobrimos Deus e o conhecemos. Só em recuperar essa união, nós descobrimos Deus e o conhecemos. Ele também diz que podemos, em certo sentido, ser amigos de todos os homens, porque não há homem na terra com quem não tenhamos algo em comum. Estamos todos interligados. Nos damos conta de que somos seres de relação, de que somos capazes de sentir a dor do outro, de sofrer com ele. E testemunhamos o quanto fomos criativos na solidariedade, no gesto de cuidado, de atenção, de celebração. O distanciamento proporcionado pelas agendas e pelo estilo de vida que nos conduziam até aquele momento onde paramos, né? Parecia tão confortável, estava tudo tão certo em nossa vida. Hoje descobrimos que não era bem assim. Alguma coisa estava faltando. Será esse, então, o momento para mudarmos a rota que estava prevista em nossas vidas? Seremos, então, capazes de desbravar um novo estilo de vida? De descobrir que as pessoas têm mais valor do que as coisas e que o amor de uns pelos outros é a razão para existir das comunidades, das nossas relações humanas? Seremos capazes de deixar que essas descobertas façam elas parte de nossas vidas, das nossas escolhas? Será que nós estamos prontos para essa mudança? Não é? Seremos, então, capazes de enxergar esse tempo como um kairos, como um tempo de Deus em nossas vidas, de encontrar Deus ali onde parece impossível, no sofrimento, na dor, na violência, na angústia. Kairos, né? Um tempo oportuno para grandes e profundas mudanças, tempo para a criatividade, tempo para o coração, para a oração, tempo para nós e para o encontro com os demais, tempo para cuidar e também para ser cuidado, tempo para Deus ser Deus em nossas vidas, tempo para deixar o Espírito nos guiar, nos conduzir, nos alimentar, tempo para deixar-se interpelar diante da crise e nela encontrar-se com Deus. Ousadia, né, para esse tempo. Tempo para o futuro que começa agora. Começa agora em nós. Em nós esse tempo já começa. Mente e o coração no tempo presente. Como fazer isso? Como viver se estivermos distantes? Com a mente e com o coração do momento presente. Aqui eu trago São Pedro Poveda, talvez muitos não conheçam, é o fundador da instituição teresiana e um homem que viveu em muitas dificuldades, foi um mártir, né? Convido para quem desejar conhecer um pouco mais da sua história, mas ele vai chamar a atenção justamente, ele que viveu em momentos cruciais, momentos difíceis em sua vida como padre, como fundador de uma instituição, como alguém que vivia essa encarnação, né? Jesus tão presente em sua história, uma história encarnada. Ele vai chamar a atenção para essa urgência. Não é possível estar, não é possível viver e permanecer com a mente e o coração distante do momento. Tem que estar presente. Com a mente e o coração no momento presente. Aqui eu trago esta imagem, essa sintonia, né, no que pensa, no que sente, na ação, né? E aí os braços faz muito isso aqui nessa imagem, no sentir, no racional, na ação, estar tudo conectado, uma sintonia, um afinamento da vida, né? Estar presente. E aí eu volto àquilo que foi falado lá no início. Se não estivermos presentes nessa realidade, neste contexto, que espiritualidade vai brotar, vamos poder viver se não estivermos conectados em Deus no tempo presente, em que o coração e a mente e a nossa ação estejam elas todas ali interligadas. Se a gente também não acreditar de que estamos também interligados uns com os outros, de que o sofrimento de alguém, mesmo à distância, toque ao meu coração, desperte em mim um sentimento
E o mínimo, talvez, e o grande, e é grande também esse mínimo que você está aqui, nos leve à oração, né? Apresentar a Deus na minha oração o sofrimento de alguém, o sofrimento de uma pessoa, que não se torna estranho mais a nós, porque somos irmãos, né? Não é estranho, toca-nos. Então, é deixar-se tocar por esta realidade, deixar-se ser penetrado por ela e perceber ali, eu volto àquela imagem, a encontrar Deus nesta realidade. É um desafio enorme para cada um, é um desafio para mim, é um desafio para todos nós, mas faz-se necessário, né? Deixar-se tocar por essa realidade, encontrar-se com Deus ali, naquela presença, porque é onde Ele está, porque é onde Deus está. Onde é que Deus está hoje? Talvez muitas pessoas já fizeram essas perguntas. E Deus onde está? Deus está ali com quem sofre. Deus está ali no hospital, está ali junto aos médicos, está ali junto aos trabalhadores que não podem deixar de trabalhar nesse momento. Deus está aqui na minha casa, está aí na sua casa. Onde é que Deus está? Deus está ali. Agora, onde está a minha mente? Onde está o meu coração? Está junto com Ele? Né? Aqui eu trago mais um outro grande místico, conhecido nosso aqui no Brasil, Dom Helder Câmara, né? E eu trago essa mensagem para nos inspirar, né? Para que a gente possa avançar, né? Acreditar de que Deus nos conduz, de que não estamos sozinhos, de que essa realidade toda, nós não estamos vivendo ela sozinhos, nós estamos acompanhados e bem acompanhados. E aí Dom Helder vai nos dizer: quem se lança nas águas profundas da perseverança aprende que quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Quanto mais escura, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, algo vai acontecer, né? E aí a esperança, mais clara a madrugada. Aqui tem vai ficar aqui nos slides a bibliografia que eu pesquisei, as citações que já estavam nos slides. E aí eu agradeço por essa oportunidade de ter partilhado. Eu sei que é um tema muito rico e a gente precisava ter mais tempo, porque são muitos detalhes, são muitas urgências para esse tema. Eu tentei aqui organizar de uma maneira mais coerente para poder conversar com vocês sobre ele. E aí eu fico aberta para alguns questionamentos, algumas perguntas, aí quem sabe aprofundar algo que eu deixei de deixar na minha fala. Eu já peço desculpa por isso. Mas obrigada. Obrigada a você que me escutou, obrigada a você que compartilha desse momento comigo e é isso que Deus que nos ajude, né? Que nos mantenha firmes, fortes, com a mente e com o coração presentes no momento. Tá? Obrigada. Nós que te agradecemos, professora, por essa exposição linda. Né? Para a gente começar o nosso debate, eu queria já, enquanto o povo está se aquecendo, já temos algumas perguntas, eu queria fazer 3 para a senhora, para você. Quais são os desafios para a espiritualidade cristã presentes em nossos dias? Bom, Michele, obrigada pela pergunta. Como já foi falado aí nos slides, né? Primeiro, esse dualismo que às vezes a gente não consegue identificar, mas está tão presente em nossas vidas, né? Ali na comunidade, quando alguém faz um retiro, um momento de oração e fica ali, né? Não leva para sua casa, não leva para sua família. Quando separamos aquilo que é do corpo, né? Do espírito. Para mim, isso é um problema hoje para a nossa espiritualidade cristã. Né? Quando a gente não integra essas nossas dimensões, né? Nos torna frágeis, né? Nos fragiliza muito isso. Eu queria só apresentar aqui um dado que me veio à memória agora. Nós vivemos em um país, na América Latina no todo e no Brasil em especial,
a gente tem um número absurdo de violência doméstica, né? É um número muito grande no Brasil. E aí a gente tem essa estatística que nos aponta para esse número grande, né? E temos um outro dado do IBGE, o último, que é do censo religioso no Brasil, onde a maioria de nós, né, no Brasil, dos cidadãos brasileiros, são denominados cristãos. E aí a gente pode se perguntar, onde é que está aí, né, a fragilidade em nos dizer cristãos e, ao mesmo tempo, tão violentos em casa, né? Então, bem, pode ser um indício de que essa fragilidade na nossa espiritualidade esteja justamente nesse dualismo, né? E outra coisa que eu gostaria de citar é aquilo que o Papa Francisco vem chamando a atenção sobre essas heresias, né, que antigas, mas que vêm com novas roupagens e que vem seduzindo muitas pessoas, o neognosticismo e o neopelagianismo, né, que a gente, sem perceber, acaba estando ali, praticando, vivendo uma experiência presa ao racional, presa aos conhecimentos no gnosticismo e no pelagianismo, distante da graça, buscando o seu próprio esforço para encontrar-se com Deus, para fazer essa experiência de encontro com Ele. Então, são dois grandes desafios esse que eu gostaria de citar. Outra questão, professora, qual o sentido de uma espiritualidade que integra todas as dimensões do ser humano? Então, basicamente eu já respondi essa questão na outra. O sentido é integrar essas realidades e a gente buscar, como diz Thomas Merton, reconhecer, redescobrir, assumir essa imagem e semelhança com a nós fomos criados em Deus e que por essas questões que eu citei agora, esses desafios, acabam impossibilitando a gente viver em fidelidade a essa imagem. Eu queria só citar aqui mais outra fala do Thomas Merton, que talvez ajude a entender isso. Ele fala aqui no livro O Homem Novo, ele diz, olha, a recuperação da imagem divina em nossa alma, na medida em que é experimentada por todos nós, é a experiência de um modo de ser inteiramente novo. Tornamos-nos homens novos em Cristo, e podemos verificar o fato pela mudança em relação ao objeto do nosso conhecimento e nossa maneira de conhecer. Sim, quando Deus é conhecido desta maneira, não é conhecido como objeto, uma vez que não está encerrado em um conceito. Pelo contrário, o conhecimento místico de Deus refletido no espelho de sua imagem dentro de nós. Conhecereis, diz São Paulo, como fui conhecido. Nós o aprendemos pelo amor que se identifica dentro de nós, com o amor que ele tem por nós. Aquilo que na visão beatífica será plenamente realizado, realiza-se de modo incoativo na contemplação, desde já na vida presente. Ou seja, integrar essas dimensões, viver essa experiência no hoje, no aqui e agora, integra essa realidade e nos aproxima cada vez mais dessa imagem a qual Deus, a imagem a qual nós somos constituídos em Deus e a sua presença que é em nós, né? E é desde já, na vida, no presente, que nós somos chamados a fazermos essa experiência. Ótimo. Mais uma. Por que em tempo marcado por tantas incertezas, a espiritualidade é capaz de nos manter esperançosos e confiantes? Porque se fazemos esse tipo de experiência, se mergulhamos nessa experiência, se nos deixamos tocar por elas, e mais ainda deixarmos tocar por ela, não é só sentir, não é só sofrer com, é deixar-se sentir e sofrer com o Espírito, que faz nova todas as coisas, que faz Francis nova, que faz ela nova em todas as coisas. Então, é fazer essa experiência, estar aberta a essa experiência e acompanhada por esse Espírito. Não é um acompanhamento porque está escrito no texto e eu acredito porque está lá escrito. Não.
acreditar vivendo isso. Isso é um convite à experiência. É isso que o gnosticismo nos afasta disso, porque a gente tem um conhecimento, a gente, né, tá lá acreditando, eu sei, eu li, é a verdade, me disseram, né, tá ali comprovado, dito, tem os testemunhos, mas e você? Né? E você? Então, abrir-se a essa experiência para deixar-se tocar por ela nessa realidade, e aí o homem novo e a mulher nova, essa que eu acabei de falar aqui, que o Thomas Merton nos chama a atenção, né, vai surgir, vai brotar, porque nos tornamos homens novos, mulheres novas em Cristo, né, no Espírito Santo. E este humano, porque nós não seremos outras pessoas, no sentido, vai se transformar, a França vai ser outra pessoa. Não, ela vai ser aquilo que ela é, e que por algum motivo, por alguma situação, está sendo impedida de ser. E aí a gente pode falar naquilo que o Papa Francisco vem chamar tanto a nossa atenção, o consumismo, né? O sentir-se senhor das coisas e das pessoas, objetivar, tornar objeto as pessoas. Então, tudo isso nos distancia de quem nós somos. Então, aqui nós estamos falando deste homem resgatado na sua essência, né? Aí eu estou falando a partir de que lugar, né? A França está falando, bem, a topologia cristã, né? Dessa imagem de Deus a qual nós somos constituídos, que estamos buscando resgatá-la, né? E aí evitando esses desafios, essas nuvens, né? Que obscurecem essa imagem que nós precisamos resgatar. Agora o Rodrigo ele vai fazer algumas Obrigado, perguntas. professora. Tá. Obrigado, professora. E vamos à pergunta agora, as perguntas do público, né? Tem bastante perguntas. Vou começar com a pergunta da Gislane Toledo. Ela fala assim: o dualismo está presente na nossa vida. O que podemos fazer para evitar ou pelo menos diminuir esse dualismo? Você já falou um pouquinho aí, mas acho que seria bom dar uma reforçada. Obrigada, Gislane, minha aluna na graduação da teologia. Gislane, querida, está tão presente que às vezes fica até difícil a gente conseguir afastá-lo, mas é urgente, é necessário, e um caminho aqui é a oração, sabe? Voltar-se para essa presença, não distanciar a espiritualidade da leitura dos textos bíblicos. Quanto mais próximos a Jesus, quanto mais fixo o olhar nele, mais o entendemos e mais colocamos em nossa vida, e mais a partir dele vamos percebendo que esse dualismo não nos pertence, né? Não nos é bem-vindo em nossa experiência espiritual. Então, a oração, a intimidade, encontrar-se com Jesus nos textos, na oração, no cotidiano da vida. E aí eu lembro, a gente fala muito isso em sala de aula, eu lembro muito de Santa Teresa de Ávila, quando ela dizia às suas irmãs, falava da presença, as irmãs preocupadas ali, né, na sua busca, na sua oração, né, para a intimidade com Deus. Irmãs, Deus está aqui, entre as panelas, Deus está presente, ou seja, ali, na lida, no dia a dia, Deus está ali, né? Então, a nossa Santa Teresa d'Ávila já quebrava ali um paradigma, né, da busca de Deus, não necessariamente estar numa oração, em um momento, em um retiro, mas ali nos afazeres da casa, nos afazeres domésticos, no dia a dia, no cotidiano, Ele está ali entre as panelas, Ele está ali, né, no sofrimento do outro, Ele está ali na minha realidade que é tão dolorida, que é tão sofrida, Ele está ali. É por isso que eu coloquei ali antes, naqueles slides, da gente, o desafio que é de sermos capazes de encontrar a Deus ali onde parece impossível Ele está, né? Mas Ele está. Não sei se respondi, Gislane, mas obrigada pela pergunta. Outra pergunta vem do Luiz Medina, da Luísa Medina, desculpa, Luísa Medina. Ela pergunta assim: qual papel a senhora acredita que a espiritualidade cristã tem ocupado nesse momento de pandemia? Obrigada, Luísa. Pois é, a gente tem... Olha que a gente está trabalhando de casa e
Não pense que o fato de estarmos em casa trabalhando, estamos bem, né? A gente trabalha muito, muito, muito mais. Muito mais. E esse muito, muito mais é tão grande que às vezes não dá conta da gente ter tempo de ver tantas lives, porque são inúmeras as lives. Toda hora tem uma live diferente, né? E eu tenho visto que tem muitas, né? Muitas pessoas falando sobre espiritualidade, né? Na pandemia, né? Tem muitos temas sobre isso. Então, eu vejo que há uma procura muito grande. As pessoas estão querendo entender isso a partir de um viés espiritual, né? E isso estou dizendo, dando exemplo com essas lives, são lives sobre espiritualidade de maneira geral, mas também tem lives sobre espiritualidade cristã, para pensar nesse tempo. Mas eu destaco o seguinte: primeiro, há uma procura porque as pessoas estão se sentindo vulneráveis, aí eu volto ao que o Papa Francisco falou, né, na sua bênção, na Praça de São Pedro, a vulnerabilidade, nós nos sentimos frágeis, porque está descoberto aquilo que nós tínhamos planejado para a nossa vida, né? Eu conversei com uma pessoa que ele disse: olha, eu tinha tantos projetos, tantas coisas para fazer em 2020 que parou, nada vai ser feito esse ano, né? Eu disse: pois é, então é mais ou menos isso. Então estávamos todos com agendas prontas para 2020, com projetos, viagens, tudo pronto para 2020 e de repente nada vai ser feito. E aí, como entender essa realidade? Além disso, né, como entender o sofrimento, né, a dor, né, do outro, como entender isso? E aí, a espiritualidade, tanto cristã como outras, mas né, outras espiritualidades, elas entram como um canal de possibilidade para entender essa realidade e a nos colocar firmes nela, né, de pé nessa realidade. E aí eu chamo a atenção para aquilo que eu falei anteriormente. O futuro ou a compreensão da realidade na qual nós estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia, vai depender muito de qual tipo de espiritualidade nós vamos fazer a experiência. Se aquela que nos integra, se aquela que nos coloca nessa realidade com a mente e o coração no tempo presente, ou se buscamos uma espiritualidade, não sei se é possível isso, né, mas uma experiência capaz de nos distanciar da realidade, né, e aí ficarmos presos ao negacionismo, né, não, aí entrega tudo nas mãos de Deus e a gente cruza os braços, fica em casa esperando que passe, que tenha vacina e a gente vá para a vida normal. Né? Não sei se isso, não sei não, tenho certeza, isso não é falar de espiritualidade cristã, né? Então, eu não sei se respondi, Luísa, mas acredito que a espiritualidade tem sim um lugar importante. Esse tipo de espiritualidade que eu estou colocando, que nos centra no mundo, que nos coloca de pé diante de tanta dor, tanto sofrimento, né? Que nos torna capazes de seguirmos adiante, de pensarmos aí um estilo de vida diferente. Nesse hoje, que não é para amanhã, ou que o futuro que não é para amanhã, o futuro já está aqui, né? Acontecendo em mim. Bom, professora, gostei dessa parte final do futuro que está acontecendo em mim. Né? Muito legal. E isso é uma ânsia das pessoas no momento que estamos vivendo a pandemia, é o pós-pandemia, né? Tem até uma pergunta, aproveitando já o ensejo, que a Gabriela Bezerra faz, né, sobre isso também, né? Como ajudar os jovens neste tempo de pandemia, nessa dimensão de espiritualidade. Jovem que tem esse anseio do futuro, que nesse momento alguns estão preocupados, por exemplo, o Enem que vem daqui a pouco, como vai ser o nosso segundo semestre na nossa universidade, né? Então, essa ansiedade, né, do futuro, né, o pós-pandemia, o que a senhora pode falar para os jovens? Como ajudar esses jovens através da espiritualidade? Obrigada por essa pergunta. Quem foi mesmo que fez? Qual é o nome da pessoa? Gabriele Bezerra. Gabriele, muito obrigada, Gabriele. Você toca em algo que me toca profundamente também, porque ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma experiência de suicídio de um jovem, mas a gente não sabe os motivos que o levaram a cometer isso, mas uma coisa que me chama muita atenção que a gente tem uma estatística no Brasil de um número muito grande
que é silencioso de suicídio na nossa juventude no Brasil, né? Sem falar do mundo. E aí, num momento como esse, a gente fica muito sentida porque a falta de sentido, né, para a vida. E aí, como eu falei anteriormente, tendo essas agendas, todas elas, os planejamentos todos em mudança, e agora nós estamos aí com o Enem, se não sabe se acontece agora, se acontece no início do primeiro semestre, se na metade do primeiro semestre, e está todo mundo, e a nossa educação no Brasil, que é tão desigual e cada vez mais, né, e fortemente isso veio à tona hoje no Brasil, para a gente dar conta, né, da nossa desigualdade na educação, né? E aí eu queria somente, não sei se vou conseguir, mas de dizer o seguinte: precisamos de uma experiência em que nos coloque em contato com essas fragilidades. Às vezes, a gente, o Papa Francisco vem falando muito isso, nós não nos damos conta do quanto frágeis nós somos em nossa humanidade, né? Então, ter atenção a essa fragilidade, ter atenção que os planos mudam, que nós somos passíveis, né, de mudanças, né, de sermos tocados por alguma necessidade, alguma urgência que mude os nossos planos. E aí a urgência, a necessidade de, como seres humanos, de estarmos inteiros diante dessa mudança, né, desta realidade. E diante disso, a dor que seja, por tamanho que seja essa dor, sejamos capazes de permanecermos de pé, né, diante desse sofrimento. Eu estou trazendo essa frase, permanecermos de pé, que eu lembro muito de Maria diante da cruz de Jesus, diante do sofrimento inimaginável que aquela mãe tenha passado, ou viveu naquela hora, mas permaneceu ali de pé, né? E aí, nesse momento, hoje, pensando nessa juventude, nas incertezas que não são fáceis diante disso tudo, essas incertezas do futuro, né? E aí a gente ter essa coragem de permanecer, ficar em pé. E aí eu digo com toda a sinceridade do meu coração, é uma coragem, é uma força que não é só nossa, né? É uma coragem, é uma força do Espírito, né? É Ele que faz nova todas as coisas. E onde está ali fragilizado, onde está ali o medo, onde está ali a incerteza, onde está ali a dor, a angústia, né? Esse Espírito vem, né? E vem nos ajudar não sei, isso eu falo de coração, talvez não vamos entender, né, tudo que está acontecendo, mas o mínimo de se fazer presente nessa realidade e permanecer ali de pé, né? É o Espírito, né? Não é a pessoa, que nós não sozinhos não suportaremos, não, isso independe de idade. A juventude, olha que a juventude é esse Espírito que faz nova todas as coisas, nos torna novos em todas as idades e fases, mas é nele, é no Espírito Santo. E é nele que nós estamos falando dessa espiritualidade que é integrada, integradora, que é encarnada, que é no hoje, no aqui e agora, é no Espírito Santo. Não é a Francis sozinha que ela e nem sou eu, quem sou eu, né? Mas é o Espírito que faz nova todas as coisas, né? Que renova todas as coisas. Então, eu não sei se consegui responder, porque isso me toca profundamente, mas é uma palavra que eu posso deixar para essa pergunta, deixar que o Espírito ajude. E uma coisa que a gente sabe, Rodrigo e todos vocês, a gente está num tempo muito mais de perguntas do que de respostas. É um momento de perguntas, e é bom que façamos as perguntas, porque se podemos fazer perguntas é porque estamos aqui agora, né? É bom que façamos essas perguntas, que deixemos com que essas perguntas venham à tona, e se não tem respostas, não nos angustiemos também por isso, porque não é o momento talvez para respostas, mas é para perguntas, né? E deixar com que elas possam vir no momento que for, né? Mas hoje talvez as perguntas tenham um lugar mais ali de destaque do que as respostas, né? Sim, concordo, professor. Concordo plenamente que é aquele momento de, como Inácio falava, né, de fazer um mergulho dentro de si, né, Santo Inácio de Loyola.
fazer esse mergulho, né? Fazer essa interiorização, né? Fazer essa meditação, né? E nesse mesmo espírito, né? Bacana que a próxima pergunta, o Espírito Santo, eu acredito, esteja nos conduzindo. O Frei Henrique Alisson, ele traz o seguinte questionamento. A modernidade traz uma ruptura com o sistema institucional religioso, embora não exclua a religiosidade, o que gera o paradoxo de ser movimento que exclui a religião, mas tem um viés de alta religiosidade, perceptível no fenômeno do crescimento da prática das espiritualidades orientais, budismo, hinduísmo, práticas de meditação ou exercícios, que parecem querer contrabalancear o ritmo sufocante que o próprio mundo moderno impõe. Como a autêntica prática espiritual cristã pode surgir diante deste cenário, como alternativa eficaz de resposta ao desejo espiritual inerente ao ser humano? Obrigada, que pergunta, né? O Frei Henrique, ele É foi ótimo. caprichoso. Muito bom, obrigada por sua participação aí, poder mandar essa pergunta para a gente. Frei Henrique, eu concordo plenamente, a gente vive um paradoxo e lembra que todo mundo deve lembrar, ou algumas pessoas, de quando foi dito, né, anunciada a morte de Deus, e com a modernidade ali, e tanta coisa já aconteceu, e damos certeza, estamos certos de que esse Deus não morreu, de que mais vive do que nunca, né? Na busca que as pessoas estão tendo de Deus, buscando esse transcendente, buscando essa experiência com o absoluto. E aí a gente tem a presença, como ele citou aqui, das religiões, né, de espiritualidades orientais, ele citou budismo, hinduísmo, as práticas de meditação, os exercícios. Queria só destacar duas coisas. Isso comprova aquilo que falamos no início, né? Essa busca pelo sagrado é uma dimensão inerente ao ser humano. A gente vai buscar, independente de estarmos vinculados a uma religião ou não, né? E aí o fato dessa possibilidade de termos contato com outras espiritualidades faz com que o homem e a mulher possam buscar aí esse mergulho, né, no sagrado de várias formas. Agora, quando ele coloca a questão do que é que a relação à espiritualidade cristã, né, pode ajudar isso, eu destaco uma questão importante. Primeiro, o fato da gente não ter clareza ou uma espiritualidade voltada, mantido o olhar fixo em Jesus, para mim, uma dificuldade está numa prática espiritual que tem o dualismo muito presente e que tem ali a presença do neognosticismo, o neopelagianismo também muito presente, porque são forças contrárias à experiência que nós estamos destacando como experiência de uma espiritualidade cristã, ou seja, a experiência de mergulho em Jesus de Nazaré, né, no Cristo presente em nossas vidas, no ressuscitado. Então, essas forças que são contrárias impedem essa experiência. Então, se estamos falando de uma ânsia que as pessoas estão buscando, e o Frei fala da autêntica espiritualidade cristã, seria retirar essas forças contrárias e permitir com que a espiritualidade esteja voltada para Jesus, olhar fixos nele. E eu citei ali como uma ajuda, duas questões importantíssimas. Uma é a oração, e não separar a espiritualidade, esta busca, esse desejo, a construção deste caminho, não separar a Bíblia, o texto sagrado, né? Uhum. E aí vai fortalecer a pessoa nesta caminhada, né? Nesta busca. E aí vai dar a pessoa, ao cristão, não será mais uma alternativa de espiritualidade, será a espiritualidade da pessoa, né? Porque se a pessoa busca, como cristã, estamos falando como cristã, ela busca outros caminhos para fazer a sua espiritualidade, né? Alguma coisa está impedindo de fazer essa experiência, como ele colocou aqui, autêntica, né? Ou seja,
quando se distancia de Jesus, quando se distancia da oração, do encontro pessoal com Ele, da busca de intimidade, de deixar-se conduzir pelo Espírito, e aí você fica vulnerável a outras experiências e não tem clareza do que é a força da sua experiência que já existe ali, que você está. E aí eu volto para finalizar aquilo que São Paulo diz: não extingais o Espírito, não deixais. Se Paulo faz isso, é porque nós somos capazes de fazê-lo, né? de abafar essa experiência. Sim, concordo, professora. Né? A Cláudia Kadoff Nogueira, ela quer saber: a ideia de esvaziar-se tem relação com deixar de ser comandado pelo ego para estar livre, para poder resgatar a espiritualidade cristã? Desculpa. Obrigada, Cláudia, por sua pergunta. Esse esvaziar-se, Cláudia, vamos lembrar do próprio Jesus, na sua experiência quinótica, no seu esvaziamento. Jesus, quando faz essa experiência de esvaziamento, ele não deixa de ser quem ele é, né? Ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado. Ele esvazia-se daquilo que poderia impedir esse encontro dele com o mais humano nele. Então, há um esvaziamento dele no sentido de mergulhar, de sair dessa experiência, desse lugar, para ir ao encontro e tocar o nosso solo, tocar a nossa realidade, deixar-se tocar por esta realidade. Quando fala aqui da nossa necessidade de esvaziamento, é da gente conseguir esvaziar-se e deixar com que não nos perder de nós mesmos, mas é deixar com que esse esvaziamento tire o lugar, deixe o lugar que é para Deus na nossa vida, e aí possamos, com Ele, fazer esse caminho, né, de descobrimento. Às vezes as pessoas têm uma ideia de esvaziamento, é deixar-se de ser quem é, transformar a sua vida ao ponto de se perder em si mesmo. Não. Por que Thomas Merton chama atenção em relação ao homem novo? Quanto mais próximos de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, nos encontramos com nós mesmos, nos deixamos tocar por quem ele é e nos descobrimos qual a imagem de Deus presente em nós. E aí eu concordo com você, talvez aí o ego, o egoísmo, né, o egocentrismo, saindo um pouco de cena, dê lugar para o amor, para a misericórdia, para o perdão, para a ação do Espírito. Então, talvez, eu concordo com a Cláudia, nesse sentido, Cláudia, deixar-se comandado pelo egoísmo, né? Deixar-se comandado por suas forças, por si mesmo, né? E deixar ser conduzido pelo Espírito, dar lugar a esse Espírito. Quando eu coloquei lá naquela questão do Kairos, será que esse não é o momento para deixarmos Deus ser Deus em nossa vida? Porque em muitos momentos ele é um objeto, né? E não é Deus em nossa vida. Então, é isso. Obrigada, Cláudia, por essa pergunta. Então, é esse esvaziar-se, é deixar ser conduzida por ele, não nos perdendo quem somos, pelo contrário, seremos mais homens e mais mulheres, né, resgatando essa imagem em nós, dando lugar para ele em nós, em nossas vidas. Não sei se respondi. Obrigado, professora. A Gislane Toledo, ela quer saber: o que fazer neste momento onde é mais fácil negar do que se comprometer com a realidade? O que fazer, Gislane? Obrigada, querida. Estar presente. Nós estamos falando de uma espiritualidade. Obrigada por essas perguntas. Acho que tem muitas perguntas aí. As pessoas estão mesmo envolvidas nesse tema. Sim. Não nos afastarmos de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, e tem uma coisa muito bonita em Jesus, que é a maneira como ele tratava o Pai. Ele nos ensinou, nos ajudou a enxergarmos esse Deus como Pai em nossas vidas. E ele entra em tamanha profundidade com Deus que o chamam de Abá, né? De Painho, de Paizinho, de Pai querido.
né? Uma intimidade muito grande. E essa relação dele com o Pai deve também nos ajudar a nele termos essa relação com o Pai. Ter essa relação com ele não é negar a nossa realidade, o sofrimento, mas é dizer que não estamos sozinhos e que ele se faz presente também nessa realidade. É acreditar de que diante de tanta dor, de tanto sofrimento, eu, quando estou aberta a essa presença, eu estou atenta também a essas dores. Porque olha para Jesus e vê essa intimidade que ele tinha com o Pai e que nada passava desapercebido aos olhos de Jesus, a sua vida. Pelo contrário, ele foi em alguns momentos chamado a atenção no seu ministério porque esteve atento à fala daquela mulher lá, pedindo, né, nem que fosse as migalhas do pão que caísse da mesa do seu Senhor, que poderia ser dado para ela como um cachorrinho, né? Então ele estava atento àquela realidade. Então, olha a atenção de Jesus, olha a fineza, né, e a delicadeza que Jesus tinha em não deixar passar nada desapercebido aos seus olhos e à sua vida. E ali ele tem uma palavra que é muito forte, né, em relação àquela mulher, que o mudou ali a ele compreender a sua missão, qual era. Então, hoje, Gislane, eu acho que está unida ao coração, no coração de Deus, em Jesus, né? Unida a Ele, podermos nos deixar ser tocados por essa realidade de sofrimento. E eu volto a dizer, é dura, por mais dura que seja, a nos mantermos de pé diante dela, né? E porque o risco, eu imagino o que a Gislane queira dizer com isso, porque o risco que tem diante da dura realidade é a gente tentar evitá-la. Porque, gente, é muito cômodo. É muito cômodo para quem está e pode ficar em casa e que pode fazer pedido por telefone e vem um entregador entregar na sua casa a sua feira, o seu remédio, né, a sua necessidade está sendo atendida, enquanto as pessoas não têm nada disso, não tem, é outra realidade. Nós estamos no mesmo barco, é verdade, estamos soltos no oceano, mas em barcos diferentes, né? Cada um tem um barco diferente nessa tempestade. Então, é muito cômodo para a gente ficar ali na nossa realidade e de esperar que as coisas mudem, que as coisas aconteçam. Aí a gente evita a dor, evita o sofrimento, né? Evita ajudar, porque você está meio que alienada da realidade, é cômodo. Mas nós não estamos falando desse tipo de experiência de encontro com Deus. Nós estamos falando de experiência de encontro com Deus que, pelo contrário, nos coloca em contato com essa realidade. E olhando para Jesus, deixar-se tocar por ela e ser transformado pela realidade. Gente, amém. Se precisamos de uma transformação no mundo, se precisamos transformar essa realidade, ela não vai acontecer se não for primeiro em mim. E ela não vai acontecer em mim se eu não me sentir tocado por essa realidade externa a mim. Então, se eu sou tocada por essa realidade vai transformar a minha vida. Gente, onde é que vai surgir a criatividade? Onde é que vai surgir a solidariedade? Onde é que vai surgir a hospitalidade, a fraternidade, o amor, a misericórdia, se não for aqui em mim? Onde é que vai surgir? E ela não vai surgir, porque eu acho bonito, porque eu li, eu vi uma poesia, achei interessante. Não. Ela vai surgir porque eu fui tocada pela realidade. Eu fui tocada pela necessidade de um perdão. Eu fui tocada pela necessidade de sentir com o sofrimento do meu irmão, de dar a ele uma ajuda. Eu fui tocada por isso. Então, se eu estou inerte a essa experiência de deixar-se tocada pela realidade, eu vou seguir a minha vida como, sei lá, como se nada tivesse acontecendo no mundo. Mas não é essa experiência que nós estamos falando aqui, né? Não é essa que diz o Catecismo da Igreja, que diz os Evangelhos, não é essa que o Papa Francisco vem falando, que na época o Papa Bento XVI falava, João Paulo II falava. Não é essa experiência, não é. Né? E nada, a gente que agradece, está muito enriquecedora. E só para um comentário, está sendo acho que a gente tem uma das lives com mais perguntas. E aqui, eu tenho certeza também que a espiritualidade é um momento em que as pessoas estão com uma inquietude em relação a esse assunto, né? E não só uma inquietude, uma busca, uma necessidade de ter respostas, mas como a senhora falou,
às vezes o momento mesmo é só de levantar questões e esperar o momento certo para que Deus, né, o bom Deus, responda. E aí, aproveitando que a gente falando sobre essa coisa de colocar em prática, da forma que a gente deve primeiro mudar primeiro o nosso interior para mudar o resto do mundo, né? A Isabela Nunes pergunta, né, se você crê que essa situação de pandemia vai ser um aprendizado, né? Não só pela prática na prática espiritual, como a gente tem visto, as pessoas têm mudado e buscado mais, mas também um aprendizado para a humanidade de forma geral. E como colocar em prática esse aprendizado proposto por Deus, né? A gente falou, ela até deu uma dica já aí da forma mudar o interior, mas como colocar em prática? A Isabela Nunes está com essa dúvida. Então, eu coloquei no meu texto lá quando eu falava sobre a pós-modernidade, nessa que a gente vivia num exercício muito grande, né, um comprometimento pessoal, individual que a gente tinha de cumprir com obrigações e propósitos, e era muito no individualismo, né? Eu acredito, Isabela, não é? Isabela. Eu acredito, Isabela, que nós estamos em um momento de mudança de paradigma, de urgência de mudança de paradigma em algumas questões. Uma é com a nossa própria história, com a maneira como a gente leva a nossa vida, conduz a nossa vida. Segundo, a maneira como a gente se relaciona com os outros, com os mais próximos. A gente tem tido, já ouvi algumas pessoas falando de que esse momento de confinamento, as famílias estão mais família, né? Vivendo mais família, ser família. As famílias estão entendendo, né, ali, porque não tinha tempo da convivência, estão convivendo mais em família, né? Então, esse relacionamento com os outros, com os mais próximos, e a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente se comporta no mundo. Então, primeiro, conosco mesmo, né? A gente repensar essa nossa história, a maneira como a gente se comporta. Será que esse individualismo, será que essas agendas fechadas, herméticas, né? Será que esse fechamento, será que é isso mesmo que para a nossa vida, né? Será que o consumismo vai continuar sendo um elemento essencial para a nossa vida? Precisamos relaxar. Vamos relaxar onde? No shopping, fazendo compras, né? Então, preciso, sei lá, descansar um pouco a cabeça, a minha mente, preciso desopilar, vai ao shopping fazer o quê? Fazer compras. Será que é esse o método? Será que é esse estilo de vida? Eu trago essa palavra estilo de vida que o Papa Francisco, na Laudato Si, chama tanto a atenção, que diante desse cenário mundial, político, social, cultural, tecnológico, diante de todo esse cenário, que benefícios temos por demais, bons e excelentes benefícios de tudo isso, mas na força contrária tem esse homem que vai se perdendo de si mesmo. Então, eu acredito que nós estamos à urgência desse tempo, e eu coloquei no meu texto, talvez estejamos agora sendo obrigados a antecipar um futuro que eu acredito que viria em algum momento, dizer que precisávamos mudar, né? Mas agora nos antecipamos, foi antecipado a nós essa necessidade, essa urgência, assim, ou agora, ou vamos esperar mais o quê para mudar nosso estilo de vida, em nossas relações, na maneira como consumimos as coisas, na maneira como tratamos as pessoas, se serão objetos para nós, se serão apenas degraus para conseguirmos alguns objetivos em nossas vidas, repensar as nossas relações pessoais ali com as nossas famílias, com os parentes, com os mais próximos, com os mais distantes, com o desconhecido. Será que vai ser só o desconhecido ou vamos integrá-lo? Porque uma coisa que nós estamos observando neste momento é que a gente não vai sair dessa situação sozinhos. Nós não vamos sair sozinhos dessa situação. Não vamos. E talvez no Brasil, em especial, o tempo de permanência dessa situação, desta crise, né, esteja ainda
em movimento, assim, passando mais tempo do que em relação a outros países, porque aqui nós ainda não nos unimos o bastante. Eu acho que a gente aqui, nós não entendemos de que não vamos sair dessa situação se não estivermos unidos. E eu vou numa questão muito simples, no uso da máscara. As pessoas, tem gente que faz a opção consciente, né, de não usar a máscara porque incomoda, porque é chato, porque por isso, por aqui, porque eu uso óculos, embaça, e a pessoa faz a opção por não usar a máscara. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia em que o vírus corre solta, é um invisível para a gente, e a gente faz a opção por não usar. Se eu não acredito, se eu estou vivendo um momento de negacionismo dessa pandemia, que seja pelo outro. Que seja pelo bem do outro, que seja por causa do outro. Se eu continuo acreditando que não é isso que está sendo visto, então que seja pelo outro. Ou seja, essa consciência do outro, essa consciência de deixar-se entender, tocar pela realidade do outro, de sentir-se responsável pelo outro, né? De sentir, acho que isso, para muitas pessoas, isso está sendo muito bom, porque elas estão entendendo, outras pessoas estão, né, entrando nessa compreensão, nesse estilo de vida a qual o Papa Francisco vem chamando a nossa atenção, mas infelizmente tem uns ou outros que permanecem ainda fazendo essa opção de negacionismo, e nesse negacionismo, infelizmente, nega o cuidado, a atenção, né, com o outro, né, com o outro. Buscando os próprios interesses, né? Gente, eu vou fazer só mais 2 perguntas. Temos um monte de perguntas, tá, professora? Graças a Deus. Algumas eu acredito que já foram contempladas pelas suas falas anteriores, tá? Mas tem 2 aqui que eu acho que são importantes trazer aqui para a conversa. E aproveitando esse gancho, né, que a senhora falou, da pessoa buscar não aceitar e fazer o bem em causa do outro. Já que não aceita, não acredita, mas pelo menos pensando no outro, né? A Bruna Santos faz uma pergunta muito interessante. O Pacto Educativo Global, reagendado para o dia 15 de outubro de 2020, em um dos pontos propostos pelo Papa Francisco, é reconstruir a solidariedade intergeracional em um humanismo solidário. Em uma visão mais plural, como podemos ajudar as novas gerações a se abrirem e realmente estarem dispostas a servir a comunidade humana, além dos seus próprios interesses? Muito obrigada, Bruna, pela pergunta, ótima. Então, falando nessa solidariedade global e nas gerações, né, na tentativa de se comunicar, da comunicação entre as gerações, querida, eu não vejo outra saída a não ser por começar por nós assumirmos essa vida, né? Essa experiência, nessa visão de solidariedade, a torná-la presente em nós. Porque o que é que eu acho que acontece em muitos momentos? A gente não acredita, né? Muitos não vivem isso, solidariedade global, universal, como é que é isso, né? E agora o Papa Francisco vai chamar uma economia, né? Trabalhar essa na forma, né, na estrutura, e vai na estrutura, quer falar isso na economia, sobre isso, né? E aí, como se dar isso? É bonito, o texto é muito bonito, nossa, que coisa linda, e fica por aí. A gente não muda nada, né? Então, pensando nesse diálogo, nessa comunicação entre as gerações, se os adultos, se as pessoas que já estão ali, vamos um exemplo ali na comunidade, né, de fé, na paróquia, nos grupos de pastorais, ali, tudo ali. Se as pessoas não assumirem isso, gente, isso é uma mudança de mentalidade, né? É uma mudança de vida. Passa por aqui e entra aqui ao coração, entra em sintonia e transforma ali numa ação. É uma mudança. Então, se a gente não começar a acreditar isso, a integrar isso em minha vida, né, nessa forma de agir, de enxergar o mundo, eu não vou conseguir isso com que uma criança, com que um jovem, até hoje, não vou esperar isso para daqui a 10, 15 anos, mas no hoje, aqui agora, não vou conseguir ver essa mudança nesse menino, nessa menina, né, porque não está em mim. Talvez hoje essa dificuldade entre as gerações esteja porque a gente quer ver nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, algo que não está em mim.
né, no adulto, no senhor e na senhora, naquela pastoral que tem a presidente da pastoral, a líder, a coordenadora, está lá há 15 a 20 anos e isso não aconteceu nela, mas ela quer enxergar isso nos outros, quer exigir das crianças, quer exigir dos jovens, mas não está nela. Então, para essa, vamos dizer assim, para a irradiação dessa experiência, tem que começar em nós hoje, né? E a partir de nós fazer com que as gerações, né, as atuais, né, de pai para filho, para neto, para os sobrinhos, para os parentes, para os mais jovens, né? E aí, Bruna, a gente sabe muito bem que o papel das escolas, né, da educação é muito grande nesse sentido, né? Valorizar isso, trabalhar, ajudar as crianças a entenderem, e que se elas não têm isso de um adulto, elas vão ser portadoras e vão levar essa mensagem para dentro de casa, vão levar essa mensagem, nessa experiência, porque às vezes eu já ouvi muitos pais de famílias falando, também comentando isso, que mudou o comportamento, né, mudou a relação, mudou em casa, né, alguma coisa mudou em casa, nas relações ali, no cuidado com o planeta, no cuidado com o outro, porque a criança veio e trouxe ali uma experiência e fez com que transformasse aquela realidade. Então, eu acredito, primeiro, que todo mundo assuma essa mudança, né? E que a força dessa mudança, nesse estilo de vida, nessa mudança de comportamento mesmo, é uma mudança de comportamento, o Papa Francisco fala muito em estilo de vida, né? Mudança de comportamento, não é porque é bacana, porque é bonito, porque faz bem, é muito mais do que isso, é mudança, e compreender como necessidade de mudança de vida, de estilo de vida. Isso acontecendo, eu creio, né, que vai atingir outros, porque não é uma coisa de fachada, né, é uma coisa de estrutura, né? Então, para isso acontecer, aí vamos pensar na maneira, ampliar isso a uma coisa mais global, e é isso que o Papa Francisco está tentando fazer quando quer levar esse pensamento solidário para a economia, ali na estrutura, né? Atingir dentro para poder, né, fazer com que tenha grandes consequências, uma força de consequência maior. Mas antes disso, ali no cotidiano, no dia a dia, essa mudança, o exigir a mudança ali, né, já está presente, e aí sim a gente pode comunicar as gerações, né, as relações geracionais hoje e as do futuro serão tocadas por isso, né, porque as pessoas acreditaram e viveram isso, e vivem isso, né? Eu acredito sim nisso. Professor, grato. E eu vou para a última pergunta por causa do nosso tempo, tá, gente? Que no máximo 2 horas a gente pode fazer essa live, até para, né, a gente pudesse, ficaríamos aqui, que o papo está muito gostoso até. Muitas perguntas. Não, e muito interessante. É um assunto muito interessante, professora. Assim, Rodrigo, eu não posso... Eu fico na dúvida, Rodrigo, se essas perguntas é porque eu não fui muito clara na minha fala, ou porque realmente é um tema interessante. Não, é um tema interessante. Não, a senhora foi bem clara. Eu acompanhei aqui, o Pinchelli também. E não, o público tem feito, não por causa da falta de clareza, não. São questionamentos que nasceram com a sua exposição. O que eu vejo, comparando a sua exposição e algumas perguntas, né, é que nasce com a exposição, a senhora falou alguma coisa ali que eu quero saber mais. Eu pelo menos, eu vi isso, né? E aí o Cláudio Covas, ele pergunta algo muito interessante. O avanço tecnológico e a teologia da prosperidade contribui para deturpar a verdadeira espiritualidade cristã. Contribui para deturpar a verdadeira espiritualidade cristã? É uma pergunta, desculpa. Existe um novo tipo de espiritualidade diferente do proposto pelos primeiros cristãos? 2 perguntas. Obrigada. Não existe um novo tipo de espiritualidade proposta pela igreja primitiva, né? Pelo contrário, a gente resgatar aquela espiritualidade ali. Vale lembrar que nos evangelhos, nos textos bíblicos, a gente não tem essa palavra espiritualidade lá escrita nos evangelhos, nenhum texto bíblico você vai encontrar isso aí, não tem esse termo, né? O Paulo chamava muita atenção para a comunidade para que vivessem no espírito.
viver no espírito. Espiritualidade surge desta palavra. Espírito, vem de espírito, viver no espírito. Né? Então, naquele momento, as primeiras comunidades, era muito certo isso, não tinha divisão entre o viver ali com a comunidade, no partilhar do pão, em buscar o batismo, aprofundar isso, né? A compreensão de Jesus, viver, aceitar a Jesus. Eles não aceitavam uma palavra ali porque estava escrita, não era uma profissão de fé decorada. Eles aceitavam a Jesus, para viverem conforme Jesus vivia, para viver e ser conduzido pelo Espírito que conduzia Jesus. Então, hoje, nós não precisamos de uma outra espiritualidade, falando como cristã, né, de criar um outro método, viver como Jesus viveu. Talvez aqui requeira a necessidade de voltar à experiência dos primeiros cristãos lá atrás da igreja primitiva e saber sentir ali com Pedro, com Paulo, com todos eles ali, com a Madalena, né, com Maria, deixar tocar, pensando agora nas mulheres, como é que as mulheres viviam ali com Jesus, como é que elas seguiam, como é que elas eram tocadas por Jesus, como é que elas tocavam a Jesus, e aí sentir ali, resgatar para os dias de hoje, mas não criar uma outra, mas voltar às fontes para melhor viver o hoje. Porque é o mesmo, é muito claro, é muito bom deixarmos claro em nós, é o mesmo Espírito, não é um outro, porque estamos em épocas diferentes. É o mesmo que guiou Jesus, é o mesmo que guiou a comunidade, é aquele Espírito que tirou ali as pessoas do confinamento que estavam antes de Pentecostes. Olha que bonito isso, obrigada pela pergunta que nos fez lembrar. É o mesmo Espírito que ali no confinamento em Pentecostes fez com que saíssem dali transformados, né? Porque essa presença consolou em suas dores, em seus temores, né? Medo absurdo. Foi tão forte aquela presença que os colocou ali em pé e em caminho, né? E a caminho. Colocou a comunidade em pé e a caminho. Então, é esse mesmo Espírito, não é um outro. Não é porque estamos em épocas diferentes, né, que a gente vai esperar uma outra coisa. É o mesmo. Só que é muito criativo. Ele faz nova todas as coisas. Ele vai nos dar hoje meios, condições. E aí a tecnologia entra como ajuda, a ciência vai entrar como ajuda, tudo mais vai entrar como ajuda, tudo vai entrar como ajuda para podermos melhor sermos pessoas e vivermos como pessoa e não vivermos esse modo individual, mas comunitário. Voltando à pergunta da Bruna, né, essa perspectiva solidária, comunitária, estamos juntos, estávamos juntos já e não dávamos conta, né, dessa presença, dessa irmandade que estamos, né, na qual estamos, não dávamos conta. Nós estamos juntos e vamos continuar juntos. E deste momento, né, desta realidade, não vamos sair sozinhos dela. E eu espero em Deus que não saiamos diferentes, ou não, que não saiamos iguais, mas que saiamos diferentes dessa realidade, né, para podermos, tocados por ela, agirmos e conduzirmos a nossa vida ali, deixarmos com que essa vida seja conduzida pelo Espírito, né? Essa é a esperança. Eu acredito sim, professora, que assim como a senhora colocou muito bem, comparando o confinamento que estamos agora ao confinamento, né, o medo, né, aquela insegurança dos apóstolos, em minutos, né, em dias antes de Pentecostes, que o mestre não estava com eles, e eles estavam com esse medo nesse confinamento, e o bom espírito, né, como a senhora falou, o mesmo espírito que era ontem, hoje e sempre, foi lá e colocou eles para frente, onde a nossa igreja nasceu praticamente, né, posso dizer assim. Professor, eu fico muito grato, né, todo o departamento de teologia, o setor de teologia à distância, pela sua exposição, também a você que participou com perguntas, tanto pelo Facebook da Teologia à Distância, quanto pelo Facebook do Departamento de Teologia. Tá? Ficam perguntas muito construtivas e que enalteceram essa live.
Vou passar a palavra agora para a Michele, que tem alguns recadinhos e uma coisa para falar para a gente aí. Fala aí, Michele. Obrigada, professora, por essa exposição. Foi lindo. Realmente foi um tema assim que todos contribuíram, a gente permaneceu com bastante público, as pessoas precisavam ouvir sobre essa espiritualidade cristã nesse meio, nesse momento que a gente está vivendo. A gente quer agradecer da Teologia à Distância, departamento, por a senhora ter aceitado esse convite, né? E esperamos que a senhora faça outras também. Vamos aguardar. Obrigada, Michele. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo a todos pela companhia nessa manhã, né, de estarem aí. Eu peço desculpas se falei demais, porque às vezes eu fico empolgada e as palavras até tropeçam na hora da minha fala, mas assim, com o carinho que eu preparei, e espero ter ajudado, né, nesse processo de confinamento no qual nós estamos, ou seja, muitas pessoas ainda estão, outras não, porque trabalham e tudo mais, mas espero ter ajudado. E a minha esperança, como eu falei anteriormente, é que a gente saia melhores, né? Mas não vamos sair melhores sozinhos, vamos sair bem acompanhados desse espírito e com a cabeça e o coração aberto para acolher uns aos outros, né? Acolher uns aos outros. Com certeza. Obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Se você gostou, compartilhe, se inscreva na página, curta a nossa live. Se vocês quiserem ver as lives que já foram feitas, é só entrar lá na nossa página do Facebook e ver lá o link lá, lives, nos vídeos. Também tem lá no nosso canal do YouTube, que vai estar presente também todas as lives. Essa vai estar mais tarde e as outras das outras sextas-feiras já estão lá. Então, fiquem à vontade. E não esqueçam, curtam a nossa página para ficar por dentro da nossa programação. A partir de agora, vocês vão perceber que as nossas lives não serão mais semanais, elas serão quinzenais. Então, a nossa próxima live vai ocorrer somente no dia 24 de julho, no mesmo horário, às 10 horas, e teremos presente o nosso cardeal, Dom Orani Tempesta. Ele vai falar, junto com o Monsenhor Catelã, professor, a atuação da Arquidiocese do Rio de Janeiro na pandemia do coronavírus. Então, esperamos a presença de todos que estejam aí. E outra novidade para vocês, em agosto, a Teologia à Distância, o setor de Teologia à Distância, irá proporcionar um mini curso gratuito a partir de agosto. Acompanhe a nossa página para vocês ficarem sabendo no momento das inscrições. Fiquem todos com Deus. É sobre o que esse mini curso, Michele? Sobre arte sacra, é verdade, Rodrigo, eu esqueci de falar. É sobre arte sacra, tá? Fiquem ligados, hein? Muito obrigada a todos, um grande abraço.